querida aluna, meu caro aluno, meu nome é Carlos Eduardo Guerra, mas você pode me chamar de Guerrinha, como todos me chamam, e é com enorme satisfação que a gente começa agora o curso sobre Direito Civil. Nós temos aqui no LAC o curso de Processo Civil e, paralelo ao Processo Civil, a gente começa agora o debate, a nossa conversa, o nosso bate-papo de Direito Civil. E o nosso primeiro ponto é o que se chama popularmente de LINDB. O que é a LINDB? É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o que a gente começa a conversar agora. Então, o nosso ponto de partida é aqui. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Antigamente, a gente chamava de Lei de Introdução ao Código Civil, que era essa Lei de Introdução tinha esse nome errado, porque levava a crer que introduzia o Código Civil, achando que essa norma era apenas de direito civil. E aí, em 2010, foi editada a Lei 12.376, que teve o papel apenas de mudar o nome da Lei de Introdução ao Código Civil. Então, a gente não fala mais de Lei de Introdução ao Código Civil e a gente passou a falar de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Um detalhe que é muito importante para a gente, um detalhe que é crucial. Essa Lei 12.376 só mudou o nome, não mudou o texto. Se por acaso você pegar na internet essa lei, você vai reparar que ela apenas mudou o nome. Ao invés de ser mais Lei de Introdução ao Código Civil, que era uma norma, um nome errado, passou a ser Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Combinado? Vamos agora aprofundar um pouquinho e ver qual o papel da Lei de Introdução. A Lei de Introdução, ela é chamada de Lex Legum. Essa expressão latina é um pouquinho perigosa, porque a tradução seria assim, Lei das Leis. Eu tenho medo com essa expressão de Lei das Leis, você acha que a gente está falando de quê? Da Constituição, como se fosse uma lei acima das outras leis. Nada disso, nada disso. Lex Legum é para dizer o quê? Que a lei de introdução é um conjunto de normas que tem o papel de quê? De regular normas. O objeto de estudo da lei de introdução são normas. Como assim? Como assim que o objeto de estudo são normas? De que maneira o objeto de estudo vem a ser uma norma jurídica? Então, bem devagarzinho aqui. Normalmente, uma lei rege a relação entre pessoas. Normalmente, uma lei regula a relação entre pessoas. Então, por exemplo, Código Penal regula a relação entre pessoas, vai tratar de crimes. O Código Civil, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, vai estudar pessoas, vai estudar direito de família, estudar pessoas. Contratos, estuda os contratos celebrados entre pessoas. O direito administrativo estuda pessoas, estuda o agente público, estuda o servidor, estuda aquele que contrata com a administração pública, está estudando pessoas, seja física ou jurídica, são pessoas. A lei de introdução, não. A lei de introdução não regula pessoas. Ela não trata de pessoas, ela não rege pessoas. Ela rege o quê? Normas. O papel dela é reger normas. Então, o papel dela é reger as normas. Como é que as normas se aplicam? Então, ela não tem a função de regulamentar pessoas. Ela não tem o papel de dizer como é que é a relação entre pessoas. Ela tem o papel de dizer como é que a norma se aplica. Como assim? Vem comigo. A lei de introdução vai cuidar de 4 assuntos. E quais são? A lei de introdução trata da integração das normas. Ela trata, no caso, de uma lacuna na norma. Exemplo, a lei apresenta uma lacuna. Como é que eu vou integrar essa lei? Como é que eu vou fazer a aplicação dessa lei se ela tem lacuna? Ela trata de interpretação das normas. Como é que a norma é interpretada? De que maneira há a interpretação da norma jurídica? Ela vai tratar da aplicação da lei no tempo, que é objeto dessa aula, e vai tratar da aplicação da lei no espaço, que é objeto da aula que vem.
A aplicação da lei no tempo entra uma lei em vigor, o que acontece com a anterior? Vai ser revogada. Revogação como? Total, parcial? Como é que fica o direito adquirido? A aplicação da lei no tempo. E a aplicação da lei no espaço um casal de brasileiros casou no Canadá, veio morar no Brasil. Qual a lei que se aplica? Um contrato foi celebrado na Suíça para executado no Brasil. Qual a lei que se aplica? A gente está falando da aplicação da lei no espaço. Então, a lei de introdução regula a integração das normas, regula a interpretação das normas, a aplicação da lei no tempo e a aplicação da lei no espaço. Beleza? Vamos comigo aqui. Outra coisa importante. A lei de introdução, e o conserto do nome ajuda muito nesse esquema, a lei de introdução não se aplica apenas ao direito privado, ao direito civil, ao direito empresarial. A lei de introdução também se aplica ao direito público. A lei de introdução também vale para o direito administrativo, para o direito financeiro, para o direito penal, para o direito processual. Então, não é apenas na seara do direito privado, também se aplica no direito público. Beleza? Então, muito cuidado aqui nessa apresentação. Então, nessa apresentação, a gente volta àquela expressãozinha lex legum, que é uma expressãozinha que banca gosta. Então, acho que talvez agora fique um pouquinho mais fácil essa expressão lex legum. É a lei que regula as leis. O papel dela é disciplinar as leis. O papel dela é dizer como é que as normas vão ser aplicadas. Combinado? Vamos seguir? Vamos lá. E um dos pontos mais importantes daqui é a aplicação da lei no tempo, que é o que a gente começa a estudar no artigo 1º. E eu vou fazer o seguinte, até porque esse material fica à sua disposição, o artigo 1º foi transcrito aqui nesse slide. Aqui nesse slide você tem o artigo 1º na íntegra. O que a gente vai fazer agora é tentar explicar parte a parte do artigo 1º. Item a item do artigo 1º. Então, vamos logo de cara para o caput, ou para a primeira parte do caput, que diz assim: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país. Por que eu fiz a parada aqui? Por que eu fiz o corte aqui? Daqui a pouquinho eu sigo com o artigo. Porque quando se fala assim, a lei começa a vigorar em todo o país, talvez você não tenha reparado uma coisa. Que a lei começa a vigorar simultaneamente em todo o país. Ela vai vigorar ao mesmo tempo em todo o país. Esse é o chamado princípio da vigência sincrônica, que faz com que a norma seja aplicada do Oiapoque ao Chuí ao mesmo tempo. Não existe no direito brasileiro assim. Na região norte, a norma entra em vigor antes da região sul. Ou na região centro-oeste, a norma entra em vigor antes da região sudeste. Não há isso. É claro que falar em vigência sincrônica no atual ano é meio estranho. Por que não? Por que a norma não vai ser aplicada ao mesmo tempo no país? Ora, mas só que quando você olha para o presente, você está olhando com todos os recursos tecnológicos do presente. Há 40 anos atrás não era assim. Há 50 anos atrás não era assim. Essa lei é da década de 40. Então, havia uma dificuldade para se chegar em lugares mais distantes. Por essa razão, ou seja, quando você saía da capital e ia para lugares mais distantes, o tempo era grande, como o nome já está dizendo. Então, muitas vezes o diário oficial demorava 2, 3 dias para chegar. E aí surgiu, na época, uma discussão sobre que princípio tinha que adotar. E venceu da vigência sincrônica, graças a Deus, porque não precisou mudar. Então, ela cai em prova porque no passado a discussão foi muito importante. Quando você não tinha um sistema de comunicação de hoje, quando você não tinha um avanço tecnológico de hoje, a discussão sobre a vigência sincrônica, se a vigência sincrônica era justa, não era justa, era correta, não era correta, tinha uma importância muito grande, mas muito grande mesmo. E o Brasil optou por esse princípio da vigência sincrônica. Por essa razão, em termos de prova, é bom guardar que a norma entra em vigor no Brasil ao mesmo tempo. Por isso esse tal princípio da vigência sincrônica. Vamos mais um pouquinho? Deixa eu só apagar aqui. Artigo 1º. Salvo disposição em contrário, como a gente já falou, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de publicado.
Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitido, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicado. Preste atenção. O que isso aqui vai tratar? Que a gente tem que parar para dissecar. Vai tratar de vacatio legis. O que é isso? É a vacância na lei. Tá. E aí, Guerra, o que é vacância na lei? É o intervalo que vai entre a publicação e a data de entrada em vigor da norma. Então, é o intervalo que vai entre a publicação e a data de entrada em vigor da norma. Então, esse intervalo que vai entre a publicação e a entrada em vigor da norma, a gente chama de quê? De vacatio legis. Em princípio, a vacatio legis vai estar aqui, salvo disposição em contrário, ou seja, a lei vai estabelecer o prazo da vacatio legis. Então, qual é a regra geral? Qual é o prazo da vacatio legis? Onde é que eu vou olhar? Como é que eu vou saber do prazo? O prazo da vacatio legis é o prazo legal, é o prazo previsto em lei. É o que a gente chama de cláusula de vigência. Quando a lei estabelece uma cláusula de vigência, a lei diz quando é que ela entrará em vigor. Então, cláusula de vigência é quando a lei diz claramente quando é que ela entrará em vigor. É o que você tem aqui. O novo Código de Processo Civil Brasileiro, Lei 13.105, diz lá, textualmente, esse código entra em vigor após decorrido 1 ano da data de sua publicação oficial. Então, ele vai entrar em vigor 1 ano da data de sua publicação. Vigência, cláusula de vigência. A lei textualmente coloca. Artigo 5º da Lei 13.313, que diz assim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, está dizendo que vai entrar em vigor na data da publicação. Aqui a vacatio legis praticamente não vai existir, porque ela entra em vigor na publicação. Então, a cláusula de vigência. Então, cláusula de vigência é o que você tem aqui. Pode ser na data da publicação ou tem um intervalo aqui de 1 ano. O CPC colocou um prazo de 1 ano, tanto que o CPC de 2015 entrou em vigor em 2016, enquanto que a Lei 13.313 não, ela vai entrar em vigor imediatamente. Então, onde eu quero chegar com vocês? Isso é cláusula de vigência. A lei estabelece quando é que ela vai entrar em vigor. A própria lei estabelece quando é que ela entrará em vigor. Beleza? Se por acaso a lei não falar nada, na falta de previsão legal, qual é a cláusula de vigência? Na falta de previsão legal, a cláusula de vigência será, no território nacional, 45 dias depois. E no exterior, 3 meses depois. Então, no território nacional, depois de 45 dias. No exterior, depois de 3 meses. Muito cuidado, porque 3 meses não são 90 dias. Bancadora trocaram 3 meses por 90 dias. 3 meses não são 90 dias. E por que é importante isso salientar que 3 meses não são 90 dias? Porque o prazo de dias você conta no dedo dia a dia. E mês não. Mês é o dia seguinte. Então, por exemplo, se ela entrou em vigor 6 de dezembro, um mês é 6 de janeiro. 2 meses, 6 de fevereiro. 3 meses, 6 de março. Independentemente se vão ter 90, 92, 89 dias, 88, sem problema. Ela vai entrar em vigor naquele 3 meses, portanto, não são 90 dias. Você não vai contar no dedo, beleza? Outro cuidado importante, que está na Lei Complementar 107/2001, que ela diz o seguinte, a Lei Complementar 107 é a lei que regula o processo legislativo. O artigo 59 da Constituição, não sei se você lembra dele, ele enumera o processo legislativo. Lá no 59 você tem as normas que integram o processo legislativo. E o parágrafo único do 59 estabelece que lei complementar irá disciplinar pelos assuntos do 59, que lei complementar vai regular o processo legislativo que está no 59. Essa lei complementar é a Lei Complementar 107/2001. E entre outras coisas que ela prevê, uma coisinha que nos interessa, que ela explica como é que é a contagem de prazo. Ela diz que a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabelecem o período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo. Então, você inclui a data da publicação e você inclui o último dia do prazo. Então, você inclui o primeiro e o último. E a norma entra em vigor quando? No dia seguinte à consumação integral.
Então, você inclui o dia do início, o dia final, e ela entra em vigor no dia seguinte. Como assim? Vamos trabalhar com uma vacatio legis pequenininha. Imagine uma vacatio legis de 5 dias. Imaginando que a publicação ocorreu dia 6 de dezembro. Então, o primeiro dia foi 6 de dezembro. Então, se o primeiro dia foi 6 de dezembro, o segundo dia é dia 7. Você conta o primeiro dia. Então, 7, 2, 8, 3, 9, 4, dia 10, 5. Vai contar o último. Repare que você conta o primeiro e o último. E a lei entra em vigor dia 11 de dezembro. Uma outra coisa importante. Primeiro, você contou o primeiro, contou o último. E ela entra em vigor no dia seguinte. Segunda coisa importante. Segunda coisa importante é que dia 11 de dezembro pode ser sábado, domingo, feriado. Não muda nada para a gente. Beleza? Não vai mudar absolutamente nada para a gente. É possível uma norma entrar em vigor sábado, domingo, feriado, sem nenhum problema. Aqui não vai acontecer como um prazo processual, não vai acontecer como o que ocorre no processo penal, no processo civil, o que ocorre em direito eleitoral. Aqui não acontece. Aqui você conta tudo, contando inclusive sábado, domingo, feriado, e podendo vencer no sábado, domingo, feriado. Não é como uma conta de cartão de crédito, conta de condomínio, nada disso. Beleza? Vamos seguir? Parágrafo 1º. Para o terceiro e parágrafo 4º. Muita atenção com ele. Ou com eles, né, para ser mais técnico. Diz assim: se antes de entrada em vigor ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, ou seja, antes de entrada em vigor, houve a correção da norma. Aí diz assim: o prazo desse artigo dos parágrafos começará a correr da nova publicação. Então, o que acontece? Aquela parte corrigida vai estar sujeita a uma nova vacatio legis. Aquela parte corrigida vai estar sujeita a uma nova vacatio legis. Começa tudo de novo a vacatio legis da parte corrigida, tá bom? Se a parte não corrigida segue, só a parte corrigida vai estar sujeita a essa nova publicação, portanto, uma nova vacatio. E sendo que o parágrafo 4 diz para a gente o quê? Que a correção do texto já em vigor considera-se lei nova. Então, a correção do texto é considerada uma lei nova. Quando eu venho e corrijo o texto, isso vai ser considerado lei nova. Toda correção de texto vem a ser considerado como uma lei nova. Joia? Legal até aqui? O que quer dizer ser lei nova? Significa dizer uma nova vacatio legis. Quando eu falo que é uma lei nova, significa dizer a presença de uma nova vacatio legis. Combinado? Vamos seguir? Próximo agora. A mesma coisa que a gente fez com o artigo 1º, a gente vai fazer com o artigo 2º, que é o quê? O que é a mesma coisa? Vai ficar o texto aqui na íntegra, tá bom? E aí eu vou explicando ponto a ponto, tá? Vamos lá para o artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá em vigor até que a outra modifique ou revogue. Primeira coisa, no início, senão a gente olha sempre o finalzinho e esquece no início. Não destinando-se à vigência temporária. Então, você tem dois tipos de normas. Aqui está sujeito à vigência temporária. A norma que vai estar sujeita a um tempo. Vamos sair um pouquinho de direito civil? Vamos. Finanças públicas, lei orçamentária, vigência de 1 ano. Lei do plano plurianual, vigência de 4 anos. Então, na verdade, o que acontece? Existem normas sujeitas à vigência temporária. Uma norma que existe no período de guerra, ela está sujeita à vigência temporária. Então, essa norma que está sujeita à vigência temporária vai seguir aqui. Ou seja, o prazo da vigência dela. Se for 4 anos, 4 anos. Se for 1 ano, 1 ano. Se for durante a guerra. E por aí vai. As outras normas que não estão sujeitas à vigência temporária, as outras normas, elas vão ter vigor até que outra a modifique ou revogue. Isso é chamado princípio da continuidade das leis. As leis vão produzir efeito até que outra modifique ou revogue. Então, ela vai produzir efeito até que a outra norma venha modificá-la ou revogá-la. E, portanto, o nosso passo agora é conversar sobre revogação. Revogação é quando uma norma entra em vigor extinguindo com a anterior.
Então, entra uma norma em vigor acabando com a anterior, ou entra uma norma em vigor modificando a anterior. Então, quando eu penso na revogação, é porque eu tenho uma lei nova que extingue a anterior, ou mesmo que modifica a anterior. É o que você tem no artigo 2º, parágrafo 1º. Que diz assim: a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Então, a lei nova revoga a anterior quando expressamente o declare, ou quando seja incompatível com ela, ou que regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Eu prometo que a gente volta aqui com muita calma. Mas para a gente poder voltar com muita calma, eu queria ver isso aqui, ó. Se a gente entender isso aqui, a gente volta para explicar aquele artigo melhor. A revogação, ela pode ser de dois tipos, expressa ou tácita. Revogação expressa é quando a nova norma entra em vigor, uma nova norma vai entrar em vigor e ela expressamente, claramente, revoga a anterior. Então, ela diz lá, olha, entrou o CPC em vigor e diz assim, ó, o velho CPC está revogado. Quando o Código Civil entrou em vigor, ele disse, o Código Civil 16 estava revogado. Então, revogação expressa, você expressamente revoga a norma. E tem a revogação tácita, que é a revogação silenciosa. Como assim tácita? É porque a nova norma, a nova lei, a nova norma, não diz nada sobre a anterior. Mas o que acontece? Existe um choque entre elas. A nova lei dispõe em sentido contrário da anterior. Ela vai dispor em sentido contrário à anterior. Então, como ela dispõe em sentido contrário da anterior, ela revoga a anterior. Beleza? E a revogação pode ser ainda total ou parcial. Total é quando você revoga toda a norma. E parcial é quando você vai revogar parte da norma. O que seria revogação total? Revogação total aconteceu com o novo CPC, que ele revogou o CPC anterior. Aconteceu com o Código Civil, que revogou o Código Civil anterior. Então, como é uma revogação total, como vem a ser uma revogação total, a gente chama de quê? Ab-rogação. Por ser uma revogação total, a gente chama de ab-rogação. E esse ab aqui quer dizer o quê? Absoluto. É uma revogação absoluta, uma revogação total. E você tem a revogação parcial. A revogação parcial é o quê? É a chamada derrogação, onde você revoga o quê? Parcialmente. Você revoga parte da norma. Você não revoga tudo. Você vai revogar somente parte da norma. Então, você tem ab-rogação quando você revoga tudo. E você tem derrogação quando você revoga parte da norma. Beleza até aqui? Joia? Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos voltar para cá. Então, volta para cá assim. A lei posterior que revoga a anterior quando expressamente o declare. Então, aqui, quando você fala assim, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, é a revogação expressa. Ou quando seja ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a anterior, então a nova norma, a lei posterior, é incompatível com a anterior, ou a lei posterior, por inteiro, trata da anterior, a gente chama isso de revogação tácita. Então, essa segunda parte é a revogação tácita. E a primeira parte é a revogação expressa. A primeira parte é a revogação expressa. Beleza? Então, a segunda parte é a tácita, a primeira parte é a expressa. Fechado? Vamos seguir? Vamos lá. Posso apagar? Então, vamos apagar isso aqui. Então, esse esqueminha aqui, ó, ele tem que servir de base para a gente, tá bom? Então, muita atenção nesse esqueminha porque ele é importante para a gente. Só que agora a gente vai falar de antinomia. O que vem a ser antinomia? É o conflito entre normas. Quando passa a existir um conflito entre normas. Duas normas são conflitantes. Um choque entre normas. E aí o seguinte,
Havendo um choque entre as normas, qual prevalece? Se houver um choque entre normas, qual irá prevalecer? E a resposta é muito simples. Temos que adotar os critérios. Então, existem os critérios de conflito entre as normas, os critérios onde há antinomia. Primeiro critério, critério hierárquico. A norma de grau superior revoga a de grau inferior. A Constituição revoga as leis. Se houver um conflito entre a Constituição e as leis, prevalece a Constituição. Ela está acima das leis, critério hierárquico. Só que tem um critério da especialidade. A norma mais especializada revoga a outra. Então, por exemplo, a norma mais especializada vai prevalecer. Então, imagina o seguinte, haja um choque entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Como você está tratando de consumo, vamos naquele caso que vai tratar de consumo, a norma do Código de Defesa do Consumidor é mais específica para aquele caso. Imagina um conflito entre o Código de Processo Civil e a Lei do Juizado Especial. Então, imagina isso, o Código de Processo Civil e a Lei do Juizado entram em conflito. Qual que prevalece? Muito simples. A gente está tratando de quê? A gente está tratando de juizado. Então a Lei do Juizado é mais específica. Então, você vai ter que ver qual que é mais específica. A que for mais específica vai prevalecer. E eu também tenho o critério cronológico. Ou seja, se as normas estiverem no mesmo patamar, não existe hierarquia entre elas, não há questão de especialidade, nenhuma mais específica do que a outra, eu adoto o critério cronológico. A norma posterior, a mais recente, prevalece sobre a antiga. A recente vai prevalecer sobre a antiga. Então, eu parto para o critério o quê? Cronológico. Beleza? Vamos seguir? Vamos agora para o artigo 2º, parágrafo 2º, que diz assim: a lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais à parte das áreas existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Quando você olha para esse texto, assim, a lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais à parte das áreas existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, é um texto estranho no primeiro momento. Não é fácil no primeiro momento esse texto, mas ele é simples na hora de explicar. A conclusão é simples. A conclusão está aqui. Para você poder entender essa conclusão, você tem que entender que existe lei geral e lei especial. Lei geral que trata do assunto de maneira geral, abrangente. Exemplo, Código Civil, Código de Processo Civil. Lei especial que trata daquele assunto específico. Código de Defesa do Consumidor, só trata de consumo. Lei do Juizado, Lei do Mandado de Segurança, Lei de Locação, tratam daquele assunto. Então, como é que funciona? A lei geral não revoga a lei especial. Quando o Código Civil entrou em vigor, ele não revogou o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90. Ele não revogou a Lei de Locação, que é de 91. Quando entrou o Código de Processo Civil em vigor, ele não revogou a Lei do Juizado Especial, ele não revogou a Lei do Mandado de Segurança, porque são leis específicas. Então, a lei geral não revoga a lei especial. A mesma coisa o contrário, a lei especial não revoga a lei geral. O fato de surgir uma lei especial, ela não vai revogar a lei geral. Elas tratam de assuntos distintos. E aí, claro que havendo um conflito, prevalece sempre a que for mais específica para aquele caso. Joia? Vamos seguir agora. Vamos agora enfrentar um problema. O problema agora é a figura dessa repristinação, que eu queria chamar a atenção logo de cara aqui. É muito comum em prova, nem em prova, na hora que a gente fala, é muito comum as pessoas falarem assim, repristinação. Não é repristinação, é repristinação, é com I. Tá joia? O que é repristinar? Vamos começar assim. A base está aqui. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Então vamos lá. Vem comigo. Exemplo de repristinação. Imagina que eu tenho uma lei A de 1950 e eu tenho uma lei B de 1988. E vamos imaginar que essa lei B tenha revogado a lei A. Morreu. Aí vem uma lei C em 2016. O que seria repristinação?
ela estaria revogando a Lei B e trazendo de volta a Lei A. Isso que seria repristinação. Ela revogaria a Lei B e traria de volta a Lei A. Ora, a repristinação, ela não se admite no Brasil, a não ser expressamente. Repare por quê. Em primeiro lugar, aqui, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a eficácia. Então, quando você fala que a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a eficácia, que a lei revogada, que seria aquela lei A do exemplo de 1950, não volta. Então, quer dizer que não há repristinação no Brasil. Mas repara bem que o texto fala assim, não há salvo disposição em contrário. Portanto, expressamente há. Então, expressamente, de forma expressa, pode haver. Eu chamo a atenção disso porque, numa outra aula, uma aluna falou assim, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que repristinação podia ser expressa. Eu sempre falei que repristinação não pode no Brasil, eu nunca ouvi falar que pode. E, de alguma maneira, ela discordava quando eu afirmava que a repristinação podia ser expressa. E quando eu afirmo, quem afirma são os livros, não sou nem eu. E quando os livros afirmam, eles se baseiam o quê? Nessa expressão aqui. Repare que o texto fala assim, salvo disposição em contrário. Tudo bem que daqui em diante, o texto está dizendo que não pode haver repristinação. Então, repristinação não pode haver, a não ser que haja disposição em contrário, a não ser que a lei diga. Então, no Brasil, a repristinação não se admite, a não ser de forma expressa. Só pode ser admitido no Brasil de maneira expressa. Tacitamente, não há. Posso apagar? Então, vê se esse texto fica claro para você que a repristinação só pode ser expressa. Não se admite no Brasil repristinação tácita. Beleza? Aqui, só que em direito constitucional, aí tem que tomar cuidado, é um problema do direito constitucional, só se aplica lá. No direito constitucional, há a figura do efeito repristinatório tácito. O direito constitucional fala em efeito repristinatório tácito. O que é isso? O direito constitucional trabalha com dois exemplos. Primeiro exemplo, declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora. Imagina o seguinte, imagina nesse exemplo. Lei A foi revogada pela Lei B. Aí, ao invés de surgir Lei C revogando a Lei A, não aconteceu nada disso. A Lei B foi declarada inconstitucional. A partir do momento que a Lei B é declarada inconstitucional, a Lei A volta a vigorar. Então, ao ser a Lei B declarada inconstitucional, saindo do ordenamento, a Lei A volta. É o que a gente chama do efeito repristinatório tácito. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.